Boa noite, amigos. No ar, o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno, Rio de Janeiro, dia 22 de maio de 2018. São 19 horas e 31 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas Yuri Gaspar e Rodrigo Alonso. Na parte técnica, o Leonardo Miranda. Eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Léo, família vascaína, amigos casaquistas. Bom, estamos aí a 2 horas do jogo, né? Jogo aí que se tornou importante pela questão de valer uma classificação para uma competição sul-americana. É um título que o Vasco ainda não possui desse campeonato, da Copa Sul-Americana, tem da Copa Mercosul, mas, enfim, era outro regulamento. E é lógico que, apesar de não ser da forma como a gente queria o desfecho dessa Taça Libertadores, a gente esperava que essa última rodada fosse no máximo para cumprir tabela e a gente já estivesse classificado. Mas, enfim, aconteceu, as derrotas vieram, então vamos agora pensar na realidade, pensar naquilo que é possível, torcer por um bom resultado aí do Vasco, esse resultado de 2-1 ao menos, né? Um gol de diferença que não seja 1-0 para a gente conseguir essa classificação. Nesse meu boa noite, eu queria falar aqui sobre dois tópicos específicos. Os dois já estavam na minha cabeça para fazer esse comentário que eu vou fazer agora, e um acontecimento de hoje até reforçou um pouco. Primeiro, falar bem breve, o primeiro tópico é sobre o tratamento que a imprensa deu após o empate de sábado, tratando como se aquele tivesse sido um bom resultado para o Vasco e um mau resultado para o Flamengo. Só que quem viu o jogo, pelo que o Vasco atuou no primeiro tempo, segundo tempo mais equilibrado, mas pelo que o Vasco atuou no primeiro tempo, e pelo gol, mais um gol roubado que o Vasco sofre, se tinha alguém para sair vitorioso nesse jogo, era o Vasco. E se tinha alguém para lamentar o empate, era o Vasco. Então, só para fazer essa crítica rápida aqui sobre a abordagem da imprensa, principalmente após o jogo. A gente viu aí em alguns Sport TV, Fox Sport, só para deixar esse registro. E o meu segundo tópico, eu ia falar sobre a presença, aliás, sobre a não presença da torcida do Vasco nesse clássico contra o Flamengo. Eu estive lá no Maracanã e confesso que fiquei envergonhado com o que vi. É uma presença ridícula da torcida do Vasco. Primeiro, parabenizar aqueles que foram, né, aqueles que lá estiveram, que cantaram lá, que apoiaram, que empurraram o Vasco. Eu fiquei ali naquele setor leste, estava ali rodeado de mulambos, e mesmo em número muito menor, cantei o tempo todo, eu e meu filho cantamos o tempo todo, e até fazer uma parte aqui sobre esse mito que é essa torcida do Flamengo. Eu até então nunca tinha tido a infelicidade de assistir um jogo rodeado de torcedores do Flamengo. Ali estava mais ou menos como se fosse um setor deles, porque a maioria deles ali era absoluta. Eu contei no setor onde eu estava, e aí a gente bota aí, não sei, uns 10 metros abaixo, uns 10 metros para o lado direito, lado esquerdo e acima. Eu contei 4 ou 5 torcedores do Vasco contando comigo e com meu filho, e a enorme maioria de torcedores do Flamengo. E mesmo assim, os poucos vascaínos que ali estavam cantaram mais do que esses torcedores do Flamengo. Então, tem pelo menos esse registro para a gente fazer aqui de que realmente é um grande mito. Eu cansei de ver na década de 90 a torcida do Vasco, às vezes um pouco menor, não como estava dessa forma agora nesse jogo de sábado, mas às vezes um pouco menor, mas que cantava mais. E essa crítica que eu quero fazer, que fique bem claro para início de conversa, que não é generalizando a torcida do Vasco, até porque, como eu canso de dizer, e isso aí as pesquisas apontam, a enorme maioria da torcida do Vasco está fora do Rio de Janeiro.
Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque no programa anterior eu fiz uma crítica aqui, até pela confusão que teve lá em São Januário, naquele jogo contra o Cruzeiro, na Libertadores, de que está cada dia mais inviável você mandar jogos no Rio de Janeiro, porque a torcida do Vasco no Rio de Janeiro está completamente contaminada com esse discurso político, com essa preocupação com política do Vasco, lógico, alimentado pela imprensa, que diariamente só noticia isso. Eu disse que no jogo contra o Cruzeiro, nesse dia, que era um jogo fundamental para a classificação do Vasco, para a manutenção do Vasco na Taça Libertadores, você não viu os torcedores discutindo o campo bola, você viu os torcedores em dia de um jogo importante falando de HD, falando de política, falando de golpista, falando disso, falando daquilo, mas esquecendo do principal, que é o futebol, que é o carro-chefe do Vasco, né? Mas me parece que hoje em dia o carro-chefe do Vasco é discutir política, é falar de política. E, infelizmente, teve hoje uma notícia aí de uma postagem em mídias sociais, né, que uns jogadores fizeram, e a gente vê uma repercussão completamente desproporcional, uma coisa até que beira o ridículo. Eu vi aqui uma nota oficial da Força Jovem. Eles colocam o seguinte aqui no trecho: o que esses lixos fizeram não tem desculpas, insultando todos os torcedores do Vasco. Eu queria saber aonde, naquela postagem, tem algum insulto à torcida do Vasco. E aí colocam no meio da nota aqui, jogam um negócio de se hoje os negros podem jogar futebol, isso foi graças à luta contra o racismo e o preconceito. O que tem que ver uma coisa com a outra? O que tem a ver isso com uma postagem que fica claro para qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência, com 2 neurônios, que ali não teve nenhuma falta de respeito com a instituição. Ali não teve nenhuma falta de respeito com a torcida do Vasco. O que teve ali foi um protesto bem-humorado desses jogadores, com aqueles que vaiam previamente. Como eu já falei aqui várias vezes, o Matheus Vital, anunciado no telão de São Januário, era vaiado antes do jogo. O jogo nem começou, apareceu o nome do Matheus Vital. Quer dizer, é o pessoal que tem a vaia como premissa. Já parte desse princípio, vamos vaiar. Então, o que fica muito claro naquela legenda ali que eles colocaram, naquelas postagens que eles colocaram nas redes sociais deles, é que aqui dali, primeiro, é uma sacanagem com eles mesmos. Eles estão se auto-sacaneando. E também estão dando uma alfinetada nesses que vaiam por vaiar. Fica assim, parece até óbvio, mas, quer dizer, é óbvio que esses atletas eles sentem o distrato do torcedor do Vasco com eles, e que é pouco reconhecimento e muita crítica. Eu sou crítico, sim, ao Wellington, eu sou crítico, sim, ao Paulão, mas às vezes sou crítico ao Evander, mas entendo que durante o jogo, durante os 90 minutos, eles têm que ser apoiados, independente se você gosta ou não, se você concorda ou não com a escalação. Porque quando você vaia, quando você xinga, você está vaiando, é a camisa do Vasco, porque aqueles que estão ali, eles estão representando o Vasco, eles são representantes do Vasco, quer queiram ou não. São jogadores ali, os 11 que estão ali estão representando o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, a partir do momento que se vaia, você está vaiando o clube. E eu tive felicidade de ver várias publicações aí em mídias sociais, não só essa nota oficial, mas de torcedores do Vasco, né, se dizendo desrespeitados. E eu escrevi um texto aqui, um pequeno texto, que eu gostaria de ler a partir de agora. Desrespeito é arremessar bombas em São Januário, fazendo com que percamos mando de campo e colocando em risco nossa vaga na Libertadores. Desrespeito é vaiar pênalti a favor da equipe porque não gostam do ex-presidente. Desrespeito é ofender dirigente do clube e arrumar confusão nas sociais desrespeitando o nosso estatuto. O torcedor não é senhor absoluto da razão, nem um ser iluminado que não possa ser criticado. A verdade é que quem vai e xinga antes e durante os jogos só atrapalha o desempenho da equipe.
Quem torce, dependendo de quem seja o presidente, merece sim todas as críticas. Tive vergonha do que vi no sábado no Maracanã. Essa é a torcida que pede respeito, que fica ofendida com postagem em rede social, mas é incapaz de se associar, nos deixando no ranking de sócio-torcedor atrás dos poderosos Sport e Coritiba. Há tempos, jogar em São Januário, Maracanã ou em qualquer outro estádio do Rio de Janeiro deixou de ser vantagem para o Vasco. Exatamente por causa destes que acham que a maior manifestação da condição de torcedor é protestar, e não torcer. Daí vem o nome torcedor. O que temos hoje é uma geração mimizenta, chorona, reclamona, e principalmente omissa, que acha que tem todos os direitos e nenhum dever. Há anos a torcida do Vasco vem sendo lobotomizada pela grande mídia. Passou a ser massa de manobra daquilo que ela publica e do seu discurso. Garoto de 17 anos que não viveu o passado glorioso e que, como caixa de ressonância da Flapress, repete nas redes sociais que tudo é culpa do Eurico e que os méritos dos títulos da década passada são do grande Calçada. Essa é a geração que vai para São Januário cantar que o sentimento não para antes dos jogos começarem e que com 5 minutos de partida está xingando o jogador e vaiando a camisa. Sim, vaiando a camisa, pois aquele cara vestindo a Cruz de Malta está ali representando o clube. Esses que pedem respeito são os mesmos que vaiavam e xingavam Matheus Vital, cria e ativo do clube. Vaiaram e xingaram tanto ao ponto do garoto não ter mais clima em São Januário e ter que ser vendido. E depois de vendido, irem chorar sua saída. Não faço a menor questão de agradar torcedor, principalmente esse tipo de torcedor, politiqueiro e de ocasião. Não somos queridos e agraciados pelo torcedor comum exatamente porque não fazemos demagogia. Pelo contrário, somos muitas vezes rechaçados por falar a verdade. E a verdade, meus amigos, às vezes machuca. Em relação a críticas, estamos acostumados. Há 17 anos trabalhamos em prol do clube e só o que recebemos é porrada. Mesmo que em todo esse período sejamos o único grupo político do clube contra o qual ninguém pode falar nada. Seria muito fácil fazer um discurso bonitinho para angariar simpatia, mas isso não é o Casaca. Nosso compromisso é com o Vasco. Boa noite. Boa noite agora do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os ouvintes, casaquistas, vascaínos de todo o Brasil e do mundo. Nós estamos aqui hoje, Casaca no Rádio, ao vivo, para justamente dar um incentivo para que a gente, que nos vai nos render a possibilidade de um título, de vaga na Libertadores, que vai nos dar projeção, renda, dinheiro, e por direitos de imagem, renda de bilheteria e uma série de coisas. Não está longe do que a gente precisa, almeja e merecia, que era o título da Libertadores, que foi tão difícil a gente conseguir essa classificação contra tudo e contra todos. Eurico Miranda, toda a sua diretoria, elenco, fizeram o possível para que a gente chegasse nessa competição e, infelizmente, a gente começou ruim, perdendo para essa mesma Universidade do Chile, em São Januário. Partida muito ruim nossa, a gente tentou se recuperar ao longo, mas é um campeonato difícil, que sirva de lição para que a gente, ano que vem, tanto pelo Campeonato Brasileiro, pela posição desse ano, quanto pelo Sul-Americano, que a gente possa estar lá, firmes e fortes, e buscando sempre o topo, que é o lugar do Vasco. A gente, hoje, então, todo mundo, a gente precisa de mais de um gol, né, de diferença. 1-0 não é suficiente, mais 2-1 em diante, sim. Então, vamos fazer essa corrente. A gente fez esse programa justamente para isso, né? A gente, Casaca no Rádio, em outras ocasiões, até fazia narração, e era muito legal, e a gente tinha feedbacks muito positivos aí do pessoal com nossas transmissões, e a gente comentando o jogo como a gente vê, como o vascaíno vê, não como a mídia quer impor a gente sobre determinado momento de jogo, lances duvidosos. Mais uma vez tivemos erros assim
capitais para a gente, porque a gente deveria ter ganho a partida, o justo era esse. Nada disso é quase falado, tudo é empurrado para debaixo do tapete, e a gente está aí. Sempre desculpam, falando do time e de várias outras coisas, e a gente acaba. Hoje, o Rodrigo comentou muito bem e foi ótimo, boa noite dele, esclarecedor do porquê desse auê todo que a torcida do Vasco está fazendo hoje, que poderia estar fazendo um auê muito melhor para o bem do clube, que é defender a questão da arbitragem, desses comentários da mídia anti-Vasco. A gente, no passado, teve um gol de mão do Jô, que diz que é um cara aí super que mente, é um cara quase santo, e que era o exemplo de futebol. O cara foi, meteu a mão, depois disse que não meteu a mão, e aí depois meteu a mão, e aí se enrolou todo. E os torcedores do VAR, a imprensa absolutamente passa batido, falou alguma outra coisa disso, mas não bateu mais nessa questão, porque isso era para manchar, talvez, em outros tempos, manchar a carreira de um jogador por uma malandragem dessa, ainda querendo se esquivar disso. E a torcida do Vasco ficou reclamando de dirigente, de jogador, etc. E o que a gente pede mais é o incentivo incentivo à instituição, incentivo no estádio. A gente quer que o torcedor vá ao estádio, que ele incentive o Vasco nos 90 minutos. Todo mundo pagou ingresso, sabe que a gente pode criticar, pode vaiar, mas a gente tem que ter a responsabilidade e voltar a ser aquela torcida fanática que empurrava o tempo todo e que cantava o Vasco é o time que canta, a gente canta o Vasco é o time da virada, mas a gente precisa de todo mundo cantando, todo mundo incentivando. A gente precisa que os torcedores que vão ao estádio se conscientizem disso, que uma vaia a um jogador que demonstrou claramente que está incomodado, ou os jogadores que demonstraram através dessa postagem que são os escolhidos assim da torcida do Vasco para serem vaiados, que isso seja revertido de alguma forma, que seja incentivado ao torcedor, principalmente Vasco e Flamengo. Deveria a gente estar fazendo uma campanha para a gente não deixar isso acontecer, como que a gente está se equiparando aos outros do Rio, ao Botafogo, Fluminense, quando joga contra o Flamengo. O Vasco sempre dividiu, quase dividiu, aí, desde que eu me entendo por gente de ir acompanhar o Vasco. Eu chegava até antes, ficava vendo a movimentação das torcidas, a torcida do Vasco sempre chegava em cima da hora, eu falava, não, a torcida do Vasco está lá fora, está vindo, está mais atrasado. Chegava, a gente sempre fazia uma linda festa contra qualquer rival, e agora a gente os últimos jogos tem feito um papel assim, de frequência muito fraco. Eu também fui ao jogo e vi que a torcida que foi estava super de parabéns, porque cantou plenos pulmões o tempo todo, e é muito legal a gente fazer gol no Flamengo, é muito legal ganhar do Flamengo, a gente sai de lá muito feliz. Futebol é isso, futebol é essa alegria que dá, essa explosão de alegria que nos dá de ganhar do nosso rival. Foi postado na semana passada nas redes sociais algumas diferenças de receita, e que, graças a Deus, através do Eurico Miranda, vai ser reduzido isso a partir de 2019. Então, assim, eles fizeram o que a gente já previa lá atrás, quando a gente batia nessa tecla, quando chegou o Banana e sua turma amarela, que ficou com o discurso que o Vasco estava sendo beneficiado, ganhando mais, mas ao mesmo tempo deixou acabar o Clube dos 13, deixou a gente ir para o patamar que a gente está hoje, muito inferior a esses dois, principalmente esses dois, que é o Corinthians e o Flamengo, que é o queridinho da mídia, e a maior parte da torcida do Vasco ou não viu o casaca, ou ficou fora dessa questão, não quis ir a fundo nisso. Então a gente tem que focar nisso, focar em cobrar uma melhor postura do dirigente, de incentivar. O Rodrigo mesmo falou, a gente não pode ficar atrás desses outros times em termos de sócio torcedor. Que isso? A gente tem planos a partir de R$15.
Não é possível que a gente não possa ajudar o Vasco, ter uma carteirinha, pô, ter um diploma, ter o adesivo, poxa, poder comprar o ingresso pela internet, participar de vários prêmios, de experiências, do seu filho entrar em campo com o jogador, ir no camarote, apertar a mão dos jogadores, enfim, coisa que também o Rodrigo falou muito bem, que o pessoal de outros estados, fora do Rio, fazem muito bem quando o Vasco chega. Então, a gente tem que se mobilizar para isso, a gente tem que se mobilizar para um crescimento do clube. A postagem, um ou outro ficou assim, mas isso o que vai trazer de bom para a gente hoje? Esse auê todo, num jogo importante, um jogo de Libertadores. Então, a gente tem que ponderar, a gente tem que ver, colocar na balança o que realmente vai ser benéfico ao clube, sabe? E pronto, porque o que vai acontecer? Esses são os marcados já. Se o clube interromper o contrato desses jogadores unilateralmente, provavelmente o Vasco que vai pagar uma multa, o Vasco que vai ter as penalidades do contrato de rescisão antecipado. Então a gente tem que pensar nisso. O Vasco precisa de receitas, o Vasco não pode ter esse mais prejuízos e mais prejuízos. Vamos tentar fazer essa corrente, esquecer um pouco essa coisa de política, esquecer um pouco o que a mídia fala, ver o que aconteceu no jogo, cobrar uma melhor arbitragem, cobrar o árbitro de vídeo logo, sabe? A gente tem N coisas para fazer. Então, o Casaca, o meu boa noite também é baseado nisso. Vamos continuar o programa, temos diversos assuntos. Pedimos sempre a participação de todos os ouvintes aqui através de nossos canais de comunicação, como o WhatsApp, como o chat no YouTube. A gente tem divulgado bastante coisa no Twitter, Facebook, temos no nosso site. Então, vascaíno, reverberem nossas coisas, ouçam o Casaca e tentem mudar um pouco essa linha de não podemos ir de primeira, não podemos ir de primeira nunca nessas coisas. Vamos ponderar, vamos pensar sempre no Vasco, porque, enfim, o Vasco precisa da gente. Boa noite. Bom, são inúmeros assuntos. No programa de hoje nós temos que ter uma certa objetividade, afinal de contas jogamos às 9h30, né, no partida contra a equipe da Universidade do Chile. O Vasco precisa vencer por qualquer placar que não seja 1-0, seja 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, ou por uma diferença de 2 gols, para poder se classificar para a Copa Sul-Americana. E em não se classificando para a Copa Sul-Americana, o Vasco ainda tem o foco no Campeonato Brasileiro, onde hoje ele, por pontos perdidos, é segundo colocado, empatado com uma outra equipe, o Flamengo. Então, o Campeonato Brasileiro, o Vasco tem uma campanha até aqui satisfatória e não tem uma campanha melhor em função já da arbitragem que nos tomou 2 pontos no último sábado. O Vasco fez uma partida anterior contra o Vitória em que faltou todo tipo de sorte possível para que o Vasco obtivesse uma vitória até e não nenhum empate. E no jogo contra o Flamengo houve, de fato, o gol do Flamengo foi um irregular. O Vasco empatou logo em seguida e em vencendo por 1-0, somaria 3 pontos e não apenas a participação da torcida do nesse jogo com o Flamengo. A torcida do Vasco ela tem uma participação absolutamente ridícula nos jogos Vasco e Flamengo, indesculpável. O Vasco não perde para o Flamengo no Maracanã há 3 anos. A sequência começou com o empate no Campeonato Estadual de 2015, depois a vitória por 1-0, que levou o Vasco à final do mesmo campeonato. Na Copa do Brasil, jogaram 2 vezes no Maracanã, Vasco e Flamengo. O Vasco venceu a primeira por 1-0, empatou a segunda em 1-1 e se classificou para as quartas de final, eliminando o Flamengo. A quinta partida, o Vasco venceu de virada o Flamengo por 2-1. Realizado em 2015. Só aí são 5 jogos. Em 2000, empatou de 0-0 com o Flamengo. No final da Taça Rio, eliminou o Flamengo. 6º jogo. No 7º jogo, o Vasco empatou de 0-0 com o Flamengo, jogando com 10 durante cerca de 10, 15 minutos, no próximo ao final, com a contusão do Ramon. Esse foi o 7º jogo.
No Campeonato Estadual desse ano, o Vasco ainda com um time totalmente desentrosado, empatou em 0-0 com o Flamengo, 8º jogo. E agora, no sábado, último, empate de 1-1 com o Flamengo, conseguindo esse empate com gol roubado, como o empate que o Flamengo conseguiu na Copa do Brasil de 2015 também foi com gol irregular. Então, o torcedor do Vasco, em 9 oportunidades, não viu o Vasco perder para o Flamengo e ele permanece não indo ao estádio. Nessas ocasiões, talvez a maior presença tenha sido na semifinal do Campeonato Carioca 2015, que o Vasco venceu por 1-0. Então isso é indesculpável. Lotar o setor sul do estádio são 17 mil lugares. Qual é a dificuldade de ter 17 mil vascaínos no jogo contra o Flamengo? Qual é a dificuldade? É ridícula a situação da torcida do Vasco. Ridícula. Nos anos 80, 70, 80, mais 80 para 90, aquilo se via no jogo Flamengo e América, muitas vezes. A torcida do América ali pequenininha, tal, e a torcida do Flamengo grande. A do Vasco, quando vai jogar contra o Fluminense, enche. Quando vai jogar com o Botafogo, enche. Quando vai jogar com o Flamengo, não vai. Ah, mas é porque está perdendo. Mentira, não está perdendo. O torcedor do Vasco não vê o Vasco perder para o Flamengo no Maracanã desde 2015. Se não me engano, fevereiro de 2015. Então não há justificativa para isso. A realidade é essa. Considerando ainda que o Vasco, nesse período, ganhou mais títulos que o Flamengo, ganhou mais jogos que o Flamengo. Os últimos 15 jogos, Vasco e Flamengo, o Flamengo ganhou 2. 2. Sendo que um com gol de pênalti e o outro por 1-0, tendo o árbitro não marcado um pênalti favorável ao Vasco quando a partida estava 0-0. É esse o currículo do Flamengo com o Vasco nos últimos 15 jogos. Então, nada justifica. Passando desse ponto, o Vasco tem uma partida domingo contra o Bahia dificílima. A arbitragem, mais uma vez, atrapalhou o Vasco. Critérios em relação ao Diego, que deu cotoveladas em 2 lances de jogadores do Vasco e entrou maldosamente numa falta que o árbitro não deu nem falta. Era para ele ter sido em 3 oportunidades, eram 3 cartões amarelos. Como 2 cartões amarelos levam a expulsão, o atleta deveria ter sido expulso e nem cartão amarelo levou. Em relação ao lance das expulsões, foi um equívoco completo do árbitro. No momento em que o Riascos empurrou o Everton Ribeiro e o Everton Ribeiro revidou, amarelo para o Riascos, amarelo para o jogador do Flamengo. O Riascos fez uma falta, que é uma falta absolutamente normal de jogo, que não ensejaria cartão, tanto é que o árbitro só marcou a falta. O Everton Ribeiro deu por baixo, com a perna por baixo, pegando a perna do jogador do Vasco 2 vezes, depois o empurrou e aí foi empurrado. E o árbitro foi lá dar cartão amarelo para o Riascos, que é um árbitro muito fraco. Muito fraco. E com isso, ele oportunizou que houvesse uma grande confusão no campo e aí expulsou jogadores que normalmente não estariam nessa discussão. Se simplesmente ele dá amarelo para o Everton Ribeiro, amarelo para o Riascos. Por que ele não deu amarelo para o Everton Ribeiro e amarelo para o Riascos? Porque o Everton Ribeiro ia levar o segundo. Ia ser expulso. Era o correto a fazer, mas esse correto a fazer ia tirar um jogador do Flamengo. O Flamengo ia ficar com um a menos. E aí, com isso, o prejudicado foi o Vasco. O Vasco perdeu o Breno, o Vasco perdeu o Riascos pro próximo jogo. Já tinha ficado sem o André Gisco porque recebeu o 3º cartão amarelo. E no final das contas, o Vasco foi o grande prejudicado. O Flamengo fez um gol irregular. O Vasco teve 2 jogadores expulsos, o Diego não foi expulso, o Everton Ribeiro não foi expulso. Como o Flamengo disputa com o Vasco de igual para igual no Campeonato Brasileiro, isso é óbvio, é só olhar a tabela, o Vasco tem um jogo a menos, portanto o número de pontos perdidos é o mesmo que o Flamengo. Sendo que nessa partida era para o Vasco já ter igualado o Flamengo, e o juiz não apita contra a equipe do Vasco. E aí o Flamengo não perde nem o Everton Ribeiro, nem o Diego. Já o Vasco perde
o jogador que na sua zaga é o jogador que mais impõe respeito, que é o Breno, e perde os 2 centroavantes no próximo jogo. Vai atuar fora. E nós temos que ouvir ainda o dirigente do Flamengo dizendo no final do jogo que o juiz expulsou os jogadores, porque o juiz é mineiro, o Flamengo vai jogar com o Atlético Mineiro, e nenhum dirigente do Vasco toma qualquer posição. O Vasco é prejudicado em campo, perde jogadores expulsos, jogadores do Flamengo não são expulsos, o Flamengo fala e o Vasco não fala. E isso aí passa em brancas nuvens. Aí, 2 dias, um dia após, à noite, os jogadores do Vasco estão no Chile, fazem uma postagem, se auto-sacaneiam e colocam uma coisa em relação à vaia. O post é um post gravíssimo, ofensivíssimo à torcida do Vasco. Eles colocam no post. Esse é uma grande ofensa à torcida do Vasco. Todos os torcedores vascaínos do mundo têm que se sentir ofendidos porque os 7 jogadores vão ao campo. Como são jogadores que estão sendo muito, muito criticados, eles se auto-sacaneiam e dão uma alfinetada. Será que a carapuça serviu em todo mundo? Milhões de torcedores do Vasco ficaram com essa carapuça. A mim não afetou absolutamente nada. Eu não fico vaiando jogador, não vou ao estádio para vaiar jogador. Não afeta você que aquele jogador, ele não é um jogador que deveria estar no Vasco, porque é um jogador que é de segunda linha, porque isso, porque aquilo outro, isso é outra discussão. A questão é que a torcida do Vasco, que não vai ao estádio, que não enfrenta a torcida do Flamengo, não enfrentar fisicamente, não grito, tem medo de enfrentar a torcida do Flamengo, que em 9 jogos com o Vasco sem perder para o Flamengo, não se encoraja a ir ao estádio, que só quer ir na boa, só vai na boa. É a torcida que se diz hiper incomodada pelo fato do jogador escrever lá no Instagram, no Facebook, no qualquer mídia dessas, que bobeira é essa? Que criancice é essa? O jogador não xingou. O jogador, no máximo, se nós tivéssemos aqui uma grande ilação criativa, eles dando uma alfinetada pelo fato de eles serem vaiados, mas isso já é uma ilação. E o que eu vi dos jogadores do Vasco que eu não gostei, foram os jogadores do Vasco, inclusive o jogador do infantil do Vasco, depois pedindo desculpa, realmente, foi um negócio muito grave. Não tem nada de grave. Foi uma coisa que impensada, que nós fizemos, e que, olha, uma coisa é você dizer, nossa, essa repercussão aqui não foi uma repercussão que não tem nada a ver. Isso tudo bem. Agora, chegar e dizer, não, estamos aqui muito preocupados e arrependidos e realmente foi uma grande infelicidade, isso é papo de empresário dos jogadores e papo de conversa fiada, de chegar para o jogador, olha, você tem que falar isso, porque a torcida está aí, as mídias sociais. Porque hoje as pessoas se preocupam mais com aquilo que sai nas mídias sociais com bom senso. Qual é o bom senso que tem você levar em consideração, levar ao extremo uma situação tão boba dessas? De 7 jogadores que se postam uma foto e ficam porque estão ali, mesmo que eles meio que, como eu falei, se auto-sacaneando. E dando uma alfinetadinha, porque vocês vão, esses jogadores, então a gente está dizendo aqui, e daí? Qual é o problema? Se você entende que vai, o cara está dizendo que você vai, qual é o problema? Qual é o desrespeito que tem isso? Aonde está o desrespeito? Entra na Justiça do Trabalho, tenta dar uma justa causa para um trabalhador que faz isso. Tenta dar uma justa causa. Aí, para completar, aparece o candidato derrotado das últimas eleições e vai para a galera, jogar para a galera. Não, temos que ver o que o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, vai fazer. É um absurdo. Isso realmente está agredindo a torcida do Vasco. Aí, você ainda tem esperança. Não, o presidente do Vasco não vai cair nessa esparrela, né?
E vem o anúncio de que metade dos jogadores da foto, metade não, porque eram 7, não tem metade, seria 3,5. Mas praticamente metade dos jogadores da foto, um pouco mais da metade, estão fora do jogo de hoje. Todos jogadores que já são reservas, né? Gabriel Félix, Paulão, Wellington e Evander. Evander, que é um jogador, até a segunda ordem, é um jogador que é um ativo do Vasco inquestionável. Que no ano passado, no final do passado, foi importante no Vasco, não bem esse ano, caiu durante o decorrer da temporada. Os outros jogadores, o Paulão, que era titular até pouco tempo, o Wellington, que era titular até pouco tempo. E aí você tem, numa situação em que 7 participam, 4. E que isso contribui? Agora nós vamos buscar uma rescisão desses jogadores. Vai. É só conversar com o empresário dos jogadores. Ou com os empresários dos jogadores. Para ver se eles vão aceitar. Por causa de uma bobeira dessa, esse tipo de coisa. Não, a gente só está dando satisfação para a torcida. Péssimo para o elenco, péssimo para o ambiente. Péssimo. Há 2 meses, os jogadores do Vasco fizeram um churrasco, somos todos Paulão, alguma coisa assim, para dar força para os zagueiros. É um dos afastados. Isso vai trazer que benefício ao elenco? Mas é porque está havendo ali, no fulano de tal, uma liderança que pode não ser uma liderança positiva, pode ser... Resolve-se isso internamente. Não joga isso para a imprensa, não joga isso para o público. Para dar satisfação à mídia social. Não pode jogar isso porque você está deixando o Vasco descoberto. Tem jogo no fim de semana. Até a Copa do Mundo tem vários jogos. O Vasco no Campeonato Brasileiro está indo, fazendo uma boa campanha. Em que isso agrega? Você domingo já joga sem o Breno, já joga, como eu falei, sem dois centroavantes. Se você precisar do Paulão, vai fazer o quê? Se eventualmente você precisar do Evandro, adianta fazer esse tipo de coisa? E os outros 3? O que foi a postagem dos outros 3? Não se adequou à punição, ou pseudo-punição que se quis dar? Quem era o diretor, o vice-presidente de futebol do Vasco que estava ali? Não tem vice-presidente de futebol Vasco. Saiu o Fred Lopes e não entrou ninguém. O Alexandre Campelo está acumulando. Acumulando o quê? Não sabe nem presidir. Está com dificuldade para presidir. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas de janeiro para cá, qual foi a verba que o Alexandre Campelo conseguiu? Por mérito seu. Qual foi a verba? Tudo coisas que foram deixadas. Aí quer assumir vice-presidência de futebol junto? Esse tipo de atitude? Quem é que estava lá com o elenco? O Vasco tem lá um diretor, um gerente remunerado. Estava o segundo dele. O principal não estava lá. E coloca esse tipo de coisa. A imprensa adora, meu amigo. Adora. Pinta e borda com isso. Tem informação, crise no Vasco, etc. Se não ganhar o jogo hoje, ou se ganhar por 1-0, ou mesmo que ganhe por um outro placar, o noticiário vai ser em função do problema que aconteceu. Volta a falar, tem jogo domingo na Bahia. Então, está se criando um cenário no Vasco para as coisas darem errado. Esse tipo de manifestação era manifestação para ser feita intramuros. Conversava-se com os jogadores. Olha, chegavam, acalmar e tal. O que aconteceu? Aconteceu isso e tal. Foi a intenção de alguém aqui? Alguém xingou a torcida? Não, ninguém xingou. Família, tá bom. Vamos resolver isso. Não faz mais isso, não. Esse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado com mídias sociais e tal. Pronto, está resolvido o problema. Mas não, tem que dar uma satisfação em público para o
torcedor da mídia social, o torcedor que confunde uma coisa com a outra. O que tem a ver? Os jogadores do Vasco, eles afrontaram a instituição. O que tem a ver uma coisa com a outra? A instituição é incorpórea. Eles não chegaram e falaram: o Vasco é uma porcaria, esse Vasco é um lugar que eu não quero jogar, o Vasco é uma droga. Ninguém falou isso. Então a instituição já... Não, fizeram contra a torcida do Vasco. Nem isso. Dos 20 milhões de torcedores que o Vasco tem, estão todos eles vaiando os jogadores o tempo todo. Isso é a minoria. E vaiando essa vaia que os jogadores, no caso, demonstraram com bom humor, que é uma vaia que não faz sentido, é a vaia que é feita a alguns deles, como disse o Rodrigo Alonso antes, muitas vezes antes do início do jogo. Ou com 5 minutos de jogo, por exemplo, vi a torcida do Vasco começar a vaiar o Rafael Galhardo na estreia dele contra o Volta Redonda, acho que 3-0. E depois começar a aplaudi-lo ironicamente, a cada vez que ele tocava na bola, porque houve lá um burburinho na própria arquibancada, e aí então vamos aplaudir ironicamente. O que disse o Rodrigo Alonso aqui em relação à partida do Vasco Cruzeiro foi rigorosamente verdade. A torcida do Vasco aquele dia estava preocupada com balanço, com HD. Não estava preocupado com o Cruzeiro. Com 20 minutos de jogo, estava a arquibancada xingando o Alexandre Campelo, a social, os caras na social ali, postos abaixo de onde fica o presidente Eurico Miranda, para questionar o presidente Eurico Miranda, que tem nada a ver uma coisa com a outra. E é isso. Então a torcida do Vasco hoje ela quer saber de política, ela quer saber de balanço, ela quer saber de eleição, ela quer saber de HD, ela quer saber de vaiar os jogadores do Vasco, porque a princípio os jogadores do Vasco foram contratados, não podem ser bons, porque se eles foram contratados pelo Eurico, ou foram contratados pelo Campelo, ou foram contratados por Alpo, não devem ser bons. Quem tinha que contratar era outro. E fica, em relação à ajuda ao time do Vasco, apoio ao time, nenhum, praticamente nenhum. Sérgio, mas você não vê que na arquibancada, nos jogos do Vasco, a torcida faz uma bonita festa, etc., procura apoiar? Sim. Aqueles que apoiam, os nossos parabéns. É isso que é para fazer no estádio. Ou é para assistir o jogo, ou é para apoiar. Agora, a minoria que vaia é que não pode ser a maioria ou influenciar a maioria como se os jogadores estivessem falando para a torcida do Vasco inteira. Claro que não estão. Não são vaiados pela torcida toda. E aí você começa a ver em mídia social, tem que pegar no aeroporto, tem que dar uma lição, tem que fazer isso, tem que fazer nada. O jogador ri, ironicamente, fazer ironia dele próprio, que está sendo vaiado, vaiando-se uns aos outros, e dando supostamente numa mensagem quase cifrada uma crítica a essa vaia sem nenhum tipo de motivação, a vaia pela vaia. Qual é o problema? Aonde o Vasco está atingido nisso? O Vasco está atingido nisso porque o jogador atua mal. Isso é outra coisa. O Vasco está atingido nisso porque o jogador deixou que uma bola entrasse, deixou que um gol, o atacante passasse por ele. No meio do campo, ele fez uma gracinha e perdeu uma bola. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O que se tem que entender é o seguinte: esse elenco do Vasco, ele tem condições de brigar no Campeonato Brasileiro com alguns reforços. Nós já falamos aqui, lateral direito, Rafael Galhardo tem melhorado? Tem, mas precisa de um lateral direito que dê confiança. Um outro zagueiro que dê confiança. Mais um volante. Eu acredito que o Raul, que veio do Ceará, possa ser um jogador que funcione, sim, jogador novo, 21, 22 anos, pode ser que um jogador que funcione. Fiquei muito satisfeito do Fernando Miguel ter sido contratado. O Vasco tem uma opção para o gol. Mas o Vasco precisa ainda de um volante que saia para o jogo.
que traga confiança da torcida, precisa de um jogador ou meia avançado ou centroavante que traga também mais confiança. Defina jogos, que decida jogos, como fazia o Nenê, como poderia fazer o Diego Souza se fosse contratado, que está aí no São Paulo fazendo. Esses jogadores, eles dão ponto, eles trazem ponto para o clube. Isso é importante numa competição nessa, no estilo maratona, que é o Campeonato Brasileiro. Precisa disso para chegar em cima. Agora, se a estrutura for toda corroída, pode trazer A, trazer B, trazer C, trazer D, que não vai dar. Não corrói a estrutura, ainda mais por dentro da própria estrutura. Então, esse primeiro ponto é o ponto que eu quero colocar de forma muito clara. Nós sabemos distinguir perfeitamente quando um atleta fala alguma coisa que denigre a imagem do clube ou ele faz alguma coisa que vá direto uma afronta à torcida. Exemplo, o Riascos, quando estava no Cruzeiro, contra a instituição, falou aquela situação que não estava satisfeito lá. O Fabrício, com a torcida do Internacional, quando estava jogando no Internacional, que fez um aceno para a torcida. Situações como essa, nós sabemos perfeito. Isso aí é, de fato, uma afronta. Às vezes à instituição, às vezes aos torcedores. Fora isso, uma bobagem de auto-sacanagem entre os jogadores, eles com eles mesmos, tanto que outros curtiram. O que o jogador do infantil curtiu? Porque acha que aquilo ali é uma brincadeira, tem nada demais, pô. Alguém pensa que o jogador com 15 anos infantil, com 14 anos, ele está pensando que, não, mas é a torcida do VAR. Todo mundo viu ali como uma brincadeira. E isso aí, o torcedor ainda não parou para analisar. Se isso é curtido, é posto com 7 jogadores, é porque é uma tendência do elenco todo pensar a mesma coisa. Que a torcida do Vasco efetivamente faz isso. Tanto que outros jogadores curtiram. O Iago Pikachu, que é titular absoluto do Vasco, curtiu lá o comentário. Colocou lá alguma coisa no seu comentário. Os mais experientes não fizeram e tomaram... Tudo bem, pode ser. Mas o que paira no elenco do Vasco? Que a torcida do Vasco é uma torcida que está sendo altamente participativa, ajudando muito o time, compreendendo os jogadores, todo o esforço que estão fazendo. O Vasco não correu contra o Flamengo? O Vasco não brigou no jogo contra o Flamengo? Não honrou a camisa no jogo contra o Flamengo? Não fez isso no jogo contra o Atlético Mineiro? Não fez isso contra a Chapecoense? Não fez isso contra o América Mineiro? Até no jogo contra o Vitória, que o Vasco perdeu. O Vasco fez uma partida ridícula, patética, terrível, contra o Bahia, na Copa do Brasil. Se perdeu completamente na partida contra o Cruzeiro, em São Januário. Mas no jogo anterior contra o Vasco, o Minas contra o Cruzeiro, o Vasco brigou, tanto que foi 0-0. Perdeu a primeira partida por 1-0, jogou mal, mas não significa que não teve vontade de jogar. E no jogo contra o Racing, na Argentina, foi um jogo atípico. O Vasco teve 3 pênaltis contra, sendo que o pênalti que entrou não foi. O primeiro gol foi impedimento, o segundo gol foi duvidoso. O Vasco, quando estava 0-0, perdeu inúmeras chances de gol, e no segundo tempo se perdeu. Mas não quer dizer que não tenha havido vontade. O Vasco deixou de ser campeão carioca por tomar um gol aos 49 minutos do segundo tempo. Virou contra o Fluminense na semifinal. Ganhou o primeiro jogo contra o Botafogo. Já tinha classificado com uma vitória sobre o Botafogo. Na primeira fase da Taça Libertadores, apesar do jogo com a Bolívia, que foi um jogo também em função de você jogar na altitude, ninguém está acostumado àquilo. Até então, a campanha do Vasco era 10 gols pró e nenhum contra. Então nós temos que parar para analisar tudo isso e ver, mas esse elenco é o quê? Desqualificado, os jogadores não prestam, não tem a menor condição. Precisa de ajuste? Claro que precisa. Precisa que o Giovanni Augusto ele tenha condição de jogo e ele efetivamente jogue, ele tem um bom futebol, mas que ele possa produzir? Precisa. Precisa que o Ramon volte? Precisa, é claro. Ramon é titular absoluto nesse time do Vasco, lateral esquerdo. Precisa dessas contratações para falar? Claro que precisa. Mas, fundamentalmente, precisa que as pessoas acreditem no time.
Porque ano passado nós falávamos aqui da primeira rodada até a 38ª. Ah, o time do Vasco, as pessoas têm que acreditar, o time é bom, o time é o melhor time que foi montado desde 2011, aquele time que virou 2011, 2012, talvez o time do século, etc. e tal, papapá. Falando isso porque o Eurico, porque vocês são da situação e porque vocês, na verdade, vocês estão cegos e não sei o quê, o time do Vasco vai brigar para não cair, porque o time do Vasco... O que aconteceu? O Vasco perdeu 6 manos de campo, tomou 7 pontos da arbitragem e classificou para a Libertadores. Bom, esse ano. Ah, mas agora, como é que vocês vão fazer? Porque vocês são oposição, né? Porque, claro, nos tornamos oposição a partir do momento que o presidente do Vasco resolveu fazer o que fez, desde o balanço até a carta que assinou e as atitudes posteriores. É óbvio que ele tornou uma situação absolutamente insustentável politicamente. E teve seus ganhos, claro, para isso. Obviamente teve seus ganhos. Aliás, deve estar achando que tem muito ganho com isso. Mas, e em relação ao time? Vamos começar a dizer que está tudo uma porcaria, que o time... Não foi o que aconteceu nesse ano. Ah, mas o Vasco, ele sofreu tantas goleadas. Tá bom. E deu outras. Ah, mas o Vasco, na Copa do Brasil, perdeu para o Bahia por 3-0. E pode jogar no Maracanã contra o Bahia, em São Januário contra o Bahia, em Brasília contra o Bahia, em Florianópolis contra o Bahia, ganhando pelo mesmo placar. Jogo é em julho. Vamos esperar, vamos aguardar. Ainda tem o jogo de volta. Ah, e se o Vasco não for para a Sul-Americana? Que faça um campeonato brasileiro para voltar a Libertadores por ele ou voltar através da Copa do Brasil. E se for para a Sul-Americana, que possa chegar na Sul-Americana e fazer uma boa campanha e chegar ao título. Se não acabou por causa disso. É brigar para tornar novamente a presença do Vasco na Libertadores uma sequência de 2 anos e que sejam vários outros consecutivos. Então, o problema do Vasco não é que o elenco do Vasco é ruim, que os jogadores do Vasco não prestam. O problema está acontecendo de outro lugar. É um problema interno, estarrece quando se vê uma atitude tomada como essa, de afastamento de jogadores, dos reservas, para um jogo desse, não afastamento de outros. Não era para afastar ninguém, era para ter uma bronca interna e resolver o problema intramuros. E quando nós vemos as situações inerentes ao tratamento com os jogadores, quando nós vemos a situação inerente à forma como se preocupa a direção do Vasco com as mídias sociais e menos com o clube, muito mais com as mídias sociais, a forma como está sendo feito isso, nós vamos entrar nesse assunto já já, em relação a colocar o Vasco num lugar diminuído pela própria direção do clube. E em relação à torcida, volto a repetir, os parabéns a todos aqueles que vão ao estádio, que vibram, que brigam pelo Vasco, que cantam o tempo todo e que fazem a festa do verdadeiro torcedor do Vasco. Aos que ficam em casa e não vão ao jogo, mas que estão ali o tempo todo para apoiar o time. Aos que efetivamente defendem o Vasco na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, no lazer, que envergam a camisa do Vasco com orgulho. E vaias, muitas vaias, aos que só sabem vaiar e reclamar. Que não se associam, que não frequentam, e que, num teclado, falam um monte de asneiras e ali ficam muito fortes, muito fortalecidos para falar do nome do Vasco, da instituição, mas que, na verdade, nada fazem na prática. Muitas vaias para eles. Muitas vaias. Bom, agora vamos tocar no assunto institucional. Nós temos plena consciência e não ficaríamos aqui fazendo cerca de 150 programas em 3 anos, mais centenas de outros programas nos anos anteriores, se narramos aqui
as opiniões que nós damos, elas não tivessem um embasamento. O Vasco, evidentemente, para qualquer um que tenha bom senso, teve um processo de reconstrução entre dezembro de 2014 e dezembro para janeiro de 2018. Com dificuldades, como nós já falamos, nos últimos meses, outubro, novembro, dezembro e janeiro outubro, novembro, dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Motivos que nós já falamos, a questão das eleições, a impossibilidade de se obter parceiros dentro de uma situação eleitoral indefinida. Tanto isso é verdade que o presidente do Vasco, que assumiu 3 dias depois, tinha 10 milhões de reais que seriam disponibilizados no espaço de 7 a 10 dias, parceladamente, exatamente pelo fato do presidente Eurico Miranda, presidente do Conselho de Benemérito, ter feito essa aproximação para que esse dinheiro entrasse nos cofres do Vasco. Nesse período, nós já falamos aqui, o Vasco conseguiu algo que não é fácil de conseguir. Parece fácil, parece tranquilo, mas as gestões normalmente não conseguem. O Vasco conquistou 2 títulos em 3 anos. O Vasco conseguiu, com todos os seus adversários principais do Rio de Janeiro, os 3 grandes clubes, manter uma produção contra eles na chamada bate-chapa. Batendo chapa contra eles, venceu mais do que todos eles. O Vasco venceu partidas oficiais, o dobro das partidas que disputou contra o Flamengo, o dobro das vitórias o Vasco teve em relação às derrotas contra o Flamengo, 6 vitórias e 3 derrotas, se não estou enganado, exatamente, 6 vitórias e 3 derrotas em jogos oficiais. O Fluminense, 5 vitórias e 3 derrotas. O Vasco teve 5 vitórias e o Fluminense 3 vitórias. E o Botafogo, o Vasco venceu 6 vezes e perdeu apenas uma. O Vasco bateu o seu recorde de invencibilidade de toda a história, de 101 anos de futebol. Bateu esse recorde em 2016. Ficou 7 meses sem perder uma partida. Foi deixado na Taça Libertadores da América. O Vasco não disputava a Taça Libertadores da América desde 2012, portanto não se classificava para ela desde 2011. O Vasco disputou 4 decisões. Venceu todas as 4. O Vasco eliminou o Flamengo, que é o principal rival, de 3 competições seguidas. Campeonato Carioca de 2015, Copa do Brasil de 2015, quer dizer, 6. O Vasco conseguiu uma recuperação de base, da sua base, inquestionável. Começou com o título sub-17 em 2015, que o Vasco não vencia há 15 anos, com o treinador Marcos Alexandre. Em 2016, alguns jogadores foram postos no time de cima, houve uma mesclagem. O Douglas surgiu como uma grande revelação. Em 2017, o Vasco ganhou a Taça Guanabara, ganhou a Taça Rio e ganhou o Campeonato Carioca. Em 2017, ele voltou a passar da 3ª fase da Copa São Paulo de Juniores e chegou pela primeira vez à semifinal da Copa do Brasil de Juniores. Teve o surgimento do Bruno Cossendei, do Andrei, do Paulo Vitor, do Evander, do Paulinho, jogadores que fizeram uns parte do time titular, outros ajudaram, inclusive na própria campanha. Matheus Vital, na própria campanha que o Vasco teve no Campeonato Brasileiro. Alguns jogos foram decididos por esses garotos. Então o Vasco teve uma base e foi deixada uma base que saiu a direção do presidente Eurico Miranda, mas ele deixou o Paulinho, que tinha uma multa de 10 milhões de euros, 30 milhões de euros, um jogador que todos sabiam que menos de 6 meses seria vendido. O Vasco deixou com contratos renovados, eu esqueci do Caio Monteiro ainda, com contratos renovados no final do ano passado, início desse ano. Evander, Paulo Vitor, Bruno Cossendei, Andrei e o próprio Caio Monteiro. Paulo Vitor, acho que eu já falei.
Ainda o Ricardo Graça, como jogador que acabou renovando durante essa gestão. Nos juniores, o Robinho, que hoje é o grande jogador da equipe de juniores do Vasco, que acabou de renovar o contrato também nessa gestão do presidente Alexandre Campelo. E o Vasco, então, saiu de uma realidade em que 2015, 2016, 2014, o Vasco não conseguia fazer dinheiro com relação a ativos de jogadores e, para desfazer da opinião dos sabichões, como esse Capelo da revista Época, que disse que isso é uma brincadeira o Vasco imaginar que ia fazer 22 milhões de reais em ativos de jogadores, não fez 22, fez 56. E nesse ano fez mais de 70. E essa é a realidade. É uma realidade que ela traz para o torcedor do Vasco, minimamente consciente, uma constatação de que a base do Vasco é outra coisa e que ela pode ser paulatinamente prejudicada com as saídas dos profissionais que lá estavam. Entre eles, o técnico Marcos Alexandre, que foi campeão em 2015, sub-17, 2020, 2017 no sub-20, e que vinha fazendo com que esses garotos atuassem em alto nível. O Vasco caiu muito. Isso é fato. Com Marcos Alexandre técnico, o Vasco ainda venceu na Gávea. O Flamengo esse ano no sub-20. Lá na Gávea, ganhou de 2-1. Depois, após a saída dele, embora o Vasco tenha se classificado para a semifinal, para a final do campeonato, vencendo o Fluminense nas Laranjeiras, o Vasco perdeu 2 jogos seguidos para o Fluminense e teve uma atuação muito ruim no segundo jogo da decisão contra o Flamengo no último sábado. É preocupante. Não se tem hoje o trabalho. O trabalho feito pelo Álvaro Miranda em 2015 a 2017 também é um trabalho absolutamente notável, que deveria ser valorizado não só pela gestão, como por aqueles que gostam do Clube de Regatas Vasco da Gama. Em relação a patrimônio, não precisa dizer muita coisa, né? A situação que o Vasco tinha de patrimônio, a forma como o Vasco deixou seu patrimônio, é não só elogiável, como exemplar. O Vasco voltou a disputar o basquete, conquistou 3 títulos, conquistou a Liga Ouro, conquistou o Torneio do Ceará e conquistou, esse ano passado, a Copa Avianca. Jogou a sua segunda NBB, tem condição de jogar a terceira. O Vasco nunca havia jogado NBB. No Remo, o Vasco teve, através da CBC, pelo fato de ter certidões positivas com efeitos negativos, o Vasco recebeu dinheiro para a compra de uma flotilha nova. O Vasco voltou a ganhar uma regata em 2010, tinha problemas ainda, um trabalho que ainda seria de médio e longo prazo. Nós entendemos que uma figura do Remo vascaíno, que é extremamente ligada ao Remo, extremamente cuidadosa com o Remo, que gosta do Remo, infelizmente não foi aproveitada, infelizmente hoje, claro, dentro de uma situação até política, não é aproveitada, mas deveria ser aproveitada, que é o Gilberto Pinto, do Casaca, que é efetivamente um apaixonado pelo Remo, e só ajudaria. Mas, enfim, as coisas nem sempre são como nós queremos que elas sejam. Em relação à questão financeira do Vasco, o Vasco, em 2014, foi feito o balanço. Por que não foi feito o balanço pela gestão do Roberto Dinamite? Porque eles sumiram. Eles não queriam saber de Vasco, deixaram lá 20 toneladas de lixo e sumiram do clube. Foi feito pela atual gestão. Houve preocupação, vamos colocar essa dívida lá em cima, vamos colocar... Não, era uma situação do Vasco realmente estarrecedora, chegou-se a 688 milhões de dívida. Mas se quisesse haver manobra contábil para botar mais, tinha. Exemplo, direito de imagem de jogadores. Se fosse fazer da mesma forma que foi feito esse balanço agora de 2017, por uma empresa fora do Vasco, sem o vice-finanças do Vasco participar, o que aliás é anti-estatutário, que levou à mídia uma situação do Vasco
anti-estatutária fundamentalmente, passando uma imagem absolutamente errônea da situação do Vasco. Numa atitude desidiosa do presidente do Vasco, absolutamente desidiosa, porque ele afastou parceiros, afastou patrocínios, afastou uma série de coisas por uma suposta transparência que no Vasco não houve nas coisas comezinhas. Que nem a apuração daquilo que houve de denúncia andou dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, independentemente disso, a verdade é que, lá atrás, exemplo, direito de imagem de jogadores. Como é que esses direitos de imagem foram relacionados no que tange ao balanço? Vamos trabalhar com o ano, se o balanço é de 2014, ou é 2015, 2016, aquilo que vai se gastar naquele ano. E como os jogadores, muitas vezes eles saem, eles fazem eles ou são emprestados, ou rescindem, ou são negociados, ou acertam a ida para um outro clube, enfim. Vamos fazer dessa maneira, porque a gente não vai simplesmente onerar, colocar todo o valor que o Vasco vai pagar em 3, 4, 5 anos para aumentar aquilo que o Vasco tem a pagar. Foi feito dessa maneira. Sendo conduzido dessa maneira, se continuasse sendo conduzido dessa maneira, as coisas não seriam tão... Os valores não seriam tão altos em relação ao aumento de dívida. De 2016 para 2017 que eu estou falando. Outra coisa. Despesa e investimento. Há de se ter percepção do que é despesa e do que é investimento. Há coisas em que, se teoricamente você está simplesmente tendo despesa, mas você tem um investimento no bojo daquilo. Tudo que se refere à base está dentro desse patamar. Está dentro dessa lógica, melhor dizendo. Existem outros pontos que nós não vamos focar aqui. Mas é importante que se tenha percepção, é importante que se tenha a devida atenção que notas contábeis, como a nota que foi lançada a respeito do que o Vasco vai receber de televisão em 2019, leva muita gente ao erro. A manifestação política na nota contábil, claramente política, ela coloca uma situação do Vasco como, até 2018, o Vasco terá uma diferença por volta de 70 milhões a menos de receita da televisão, as cotas de TV, no que tange ao principal rival. Tem isso, está nessa situação, porque em 2011 o MUV deixou que isso acontecesse. Ajudou o Vasco a implodir o Clube dos 13, ficou na mão da Globo e botou o Flamengo ganhando mais do que o Vasco, o Corinthians ganhando mais que o Vasco, e o Vasco, inclusive, ficando em quinto, ganhando menos que o São Paulo, ou, claro, muito menos São Paulo ganhava em relação ao Flamengo e o Corinthians, mas ficando abaixo do São Paulo e um pouco também abaixo do Palmeiras. O Vasco se pôs nessa situação. Agora, dizer que em 2019 o Vasco, numa receita de TV aberta, que tinha uma lógica, que o Vasco recebia, por exemplo, se o Flamengo recebia 100, isso é um número, eu estou colocando só arredondando, o Vasco recebia 62. Em 100% seria isso. Hoje, aliás, em 2019, essa situação muda completamente, porque você vai ter 40% daquela receita, vamos dizer, 40% daqueles 100, os clubes recebendo absolutamente igual. 30%, dependendo da colocação. E 30% dentro de uma lógica de exposição. Exposição com o número de jogos que são transmitidos, etc. Que pode haver, aí a diferença, que seria, como eu falei, de 100 para 62, pode haver agora. Evidentemente, se não é a diferença que vai acontecer em 100%, ela vai acontecer em 30%, é óbvio que a diferença diminui. Ela pode até aumentar dependendo da colocação dos times. Isso é uma coisa
não sabe. E em relação ao pay-per-view, a grande diferença ainda é o pay-per-view, que seria uma segunda etapa para ser discutida mais à frente. O pay-per-view, a diferença de 2017 para o Flamengo em relação ao Vasco é de 40 milhões. O Flamengo recebeu cerca de 75 milhões, o Vasco cerca de 35 milhões. Mas é algo que a torcida do Vasco pode fazer com que diminua também. Pode ela, a torcida do Vasco, também passar a comprar mais pay-per-view, a ter mais, e isso trazer para o Vasco melhor receita, maior receita. Então, a forma como foi colocado simplesmente foi posto da seguinte maneira. O Vasco recebia 70 milhões, vai receber até 2018 cerca de 70 milhões menos do Flamengo, provavelmente em 2019 menos 120 milhões. Que conta é essa? Que conta é essa? Isso numa nota contábil. Nota do balanço, nota contábil, nota do balanço. Melhor dizendo. Para que isso? Quem ganha com isso? O que o clube ganha com isso? Havia a possibilidade, a coisa muito mais simples, do presidente do Vasco, que ficou até janeiro de 2018 e disse que queria apresentar o balanço de 2017 e tinha um vice de finanças participativo para isso, e tinha o contador, e tinha até meados de novembro praticamente tudo feito, ou seja, faltava um mês e meio, que simplesmente ele assumisse isso em janeiro, fevereiro, lançasse em março, é coisa absolutamente normal. Se em 2018, aliás, em 2019, no balanço de 2018, foram contratadas 54 auditorias para dizer que não é bem aquilo, etc., ok. Mas o que importaria em prejuízo ao Vasco que a coisa fosse feita dessa maneira? Porque não ia dar a situação catastrófica que se quer plantar no Vasco, para justificar a incompetência de não se conseguir verba praticamente nenhuma em 6 meses de gestão, a não ser o que foi deixado. Para dizer que essa situação é uma situação terrível, colocar lá que o Vasco precisa pagar 86 milhões como se tivesse que pagar amanhã de manhã, o que não é verdade. Colocando dívidas ali que claramente você pode postergar, claramente você pode pagar e acordar grande parte dela, como é com relação à questão dos impostos. E no final das contas, permanecerem salários atrasados lá do final do ano passado, continuam. Qual clube brasileiro recebeu 56 milhões na mão em abril? Qual clube brasileiro? É uma situação ruim para o clube? É uma situação desesperadora? O presidente do Vasco entrou no Vasco, 3 dias depois, ou 2 dias depois, ou 1 dia depois, já assinou um acordo para receber 10 milhões de reais. Mas ele tinha que pagar depois. Sim, tinha que pagar quando vendesse o Paulinho, pelo que foi dito lá em reunião de conselho deliberativo. Ok. Mas teve esse dinheiro na mão. Já sabia que teriam 3 parcelas para receber do Felipe Coutinho, cada uma delas de 5 milhões. Isso não é mérito da direção atual do Vasco. A bilheteria, pelo que se vê, a bilheteria foi uma bilheteria que deu ganho. Afinal, o presidente do Vasco pegou lá 40 mil reais num jogo, 40 mil no outro jogo, 80 mil no outro jogo, para pagar despesas prementes. Como é que você pode ouvir, como eu ouvi, na sexta-feira, véspera de Vasco e Flamengo, quando se falava da diferença do Vasco e do Flamengo, que o Vasco, se não vende o Paulinho, não tinha dinheiro para pagar água? Que história é essa? Primeiro, porque o Vasco tem um acordo com a SEDAI, que foi deixar 10 milhões de dívida em 2014. Esse acordo estava sendo pago. E segundo, quer dizer que não é só o valor da água, é o valor que você tem que pagar daquilo que ficou devendo da outra administração. E segundo, parece que o Vasco não tem receitas de lugar nenhum. Para a Libertadores, que não foi essa direção que classificou o Vasco, foi a direção anterior, o Vasco recebeu 900 mil dólares. Tem que pagar multa disso, multa daquilo, por incompetência. Tá bom, 800, 850. O Vasco recebeu a premiação do Campeonato Carioca. Mas eu fui lá na federação e o Vasco estava devendo. Estava devendo desde o balanço de 2016. Estava dizendo que o Vasco estava devendo.
Ninguém leu o balanço de 2016, mas foi lá, eu não peguei tudo, pegou parte. Entra o dinheiro como entra do Paulinho, 56 milhões. Ah, mas o Vasco estava devendo 7 milhões de direitos de imagem dos atletas, mais 5 milhões de direitos para pessoas jurídicas. Ok, paga-se. Ah, mas tem 9,6 milhões que estavam devendo em relação a acordos. Pague-se. Ah, mas tem 15 milhões de salários relacionados a dezembro, 13º, férias. Não pagou. Mas poderia ter pago. Ah, mas eu tenho que tirar as certidões. A primeira alternativa para tirar as certidões. Paga-se o INSS. Valor aí mais ou menos na ordem de 4 milhões. Parcela-se. Ah, porque vai ser uma dificuldade. Vai demorar um mês, vai demorar um mês e meio. Vai ter que ir na Procuradoria da Fazenda. Vai ter que conversar, vai ter que acordar. Mas dá para fazer. Claro que dá. Não vai sair do Profut, não vai. Como se saísse do Profut também, o Vasco morria. Não é também por aí, mas tem condição de fazer. Ah, não sabe fazer? Quem estava lá sabia. Pede ajuda. Por que não pediu ajuda? Parece que não houve transição no Vasco. Parece que os caminhos não foram mostrados. Os conselhos não foram dados. E aí, ficam contando uma historinha que vai para a mídia e leva a isso. Ah, o Vasco não tinha como pagar as passagens. Como não tinha? Se você recebe em 3 dias cerca de 3, 4 milhões... Ah, mas é porque se eu não recebesse esse dinheiro, não tinha. Primeiro que recebeu. Segundo, que teria condição com uma outra empresa para fazer a mesma coisa. Se não estava conseguindo com aquela empresa, tinha condição de fazer com outra. E estava resolvido. Até parece que o Vasco não ia para o Chile. Coitado do Vasco, não tem dinheiro para ir para o Chile. É isso que passa para a imprensa. Que vai dar entrevista, vai querer dizer que o Vasco era um avião que estava indo cabeça para baixo, estava indo com a cabeça para o solo em alta velocidade. Passa essa imagem e aí as pessoas vão repetindo as maiores bobagens a respeito do clube. Agora, se não tem competência para fazer dinheiro, aí é outra questão, meu amigo. Tem que ter competência, tem que buscar as pessoas. Ah, tem que pedir empréstimo. Óbvio que tem que pedir empréstimo. Como é que se chegou à conclusão do que tinha que fazer em 2014, 2015? Como é que o Vasco viveu em 2015, 2016 se ele não vendeu nenhum jogador? Ele ia atrás, as cotas de TV, brigava, fazia um acordo, resolvia. Foi assim que foi feito. Porque a situação que foi deixada em 2014 foi uma situação desesperadora. De uma dívida praticamente dobrada em 6 anos e meio. Nenhum clube do Brasil nem ficou chorando. Um jogador e não pagou e tem que pagar 12 milhões na FIFA, 10 milhões na FIFA, 5 milhões na FIFA, 3 milhões na FIFA. Não vai, sabe por que não vai? O Vasco ficou 3 anos e não contratou um jogador. Jogador que vem sem custo. E foi assim que o Vasco foi armado para ganhar os que nós falamos que ganhou, e foi assim que foi armado para chegar à Libertadores. Então, essa situação em que o Vasco foi deixado e a situação em que o Vasco se encontra é completamente diferente da falaciosa situação vendida e comprada, vendida por quem está dentro do Vasco e comprada pelos que externamente querem que o Vasco se dane. E até mesmo pelos bem-intencionados, porque eles ouvem a direção do Vasco falar uma coisa e dizem, bom, se a direção do Vasco está falando isso, eu vou publicar. E aí nós vemos absurdos, como houve agora uma análise feita por esse Capelo da época, que diz, quem sabe o Vasco não deve 1 bilhão de reais. Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? E aí o que se faz? Por política suja, barata, imunda.
se joga o nome do Vasco na lama para poder depois haver qualquer justificativa para os fracassos que estão ocorrendo. Não estão ocorrendo porque o time é ruim, não estão ocorrendo porque o Vasco não tem estrutura, não estão ocorrendo porque o Vasco não tem base, não estão ocorrendo porque o Vasco não tem um corpo funcional, é porque tudo está sendo destruído. E nada, absolutamente nada, foi obtido em cerca de 6 meses de gestão, 5 meses de gestão, nada. Tudo vem da gestão anterior. Toda a verba vem da gestão anterior ou de algo que já estava previamente feito, porque a venda do Felipe Coutinho aconteceu em janeiro, então já recebe 15 milhões em relação a ela. A venda do Paulinho foi feita baseado numa multa rescisória que foi aumentada em janeiro, como pode ser feito com vários outros jogadores. O valor que o Vasco pode receber do Douglas Luiz, se ele efetivamente jogar no Manchester, ou se ele efetivamente tiver, além de jogar um número de partidas, receber mais 2 milhões de euros, também não é mérito. É mérito da outra administração. Como outros jogadores que possam ser negociados, foram deixados com uma multa rescisória também possível para isso. Como o valor que se conseguiu da Libertadores, foi o valor dos jogos da Libertadores, o Vasco já estava classificado para a Libertadores, porque fez uma campanha para isso da direção anterior, deixou o Vasco na Libertadores. Como classificou para a 8ª de final da Copa do Brasil e já recebe o valor referente às 8ª de final da Copa do Brasil deixado pela gestão anterior. É essa a situação. É essa a situação. Então, não se pode chegar e dizer, não, isso aqui agora, essa gestão, vocês estão fazendo o quê? Está gastando dinheiro com isso, com aquilo, projeto disso, projeto daquilo, grupo disso, grupo daquilo, empresa disso, empresa daquilo, porque em médio, longo prazo vai acontecer isso. E o dia a dia do Vasco, ficamos nós ouvindo na imprensa esse tipo de barbaridade. Que o Vasco não tem dinheiro para pagar água. Como não tem dinheiro para pagar água? Que o Vasco tinha os jogadores de basquete, que eles podiam sair, eles não tinham dinheiro para isso. Isso é questão de prioridade. Isso é questão de prioridade, é questão de saber, entender, pegar o dinheiro e saber o que fazer com ele. Como não se pode, por exemplo, fazer o que está sendo feito com relação a acordos. Os acordos que estavam sendo cumpridos, que eventualmente deixaram de ser cumpridos no final do ano passado, e todo mundo sabe disso. Outubro, novembro, dezembro, 2 parcelas, 3 parcelas. Isso foi dito. Conversem com os advogados, conversem com as pessoas. Esse aqui já recebeu tantas parcelas, esse aqui recebeu tantas. Se não puder pagar tudo agora, paga uma, resolve, acorda novamente. Se isso não é feito, não adianta, não resolve. O problema não se resolve, o problema só cresce. Entendeu? Esse tipo de situação, ela se dá dessa maneira. Ela se resolve, não é com discurso para mídia social, com discurso para grupo de WhatsApp, com discurso para chamar atenção, para ficar bem na fita, para aparecer bem na foto. Ela se resolve com o trabalho, botando a cara. Expondo-se. Botar o Jamegão, eu sei que não vai botar. Mas, de qualquer maneira, se não vai botar o Jamegão para tentar um dinheiro, uma coisa assim, pelo menos esforce para conseguir. Para se ter a possibilidade de se angariar algum valor para o clube. Não é dizer, o torcedor do Vasco, agora nós mudamos o programa de sócio, e se nós tivermos 50 mil sócios, 100 mil sócios, isso é discurso de 10, 20 anos atrás. Se tiver 50 mil, se tiver 100 mil, se tiver 200 mil. Como se isso fosse a única alternativa do Vasco. Como é que o Vasco até hoje não tem patrocínio master? Mas veio o patrocínio da Lasa, e o patrocínio da Lasa não foi bom porque não foi pago, e que, aliás, a possibilidade que tem ainda do Vasco ganhar 2,6 milhões sem ter exposto a marca. Não tem mais ninguém no mercado? Não buscaram mais ninguém? Não acharam mais ninguém? Eu quero as certidões, porque com as certidões eu consigo. Tá bom. O caminho para as certidões é esse. Não precisa pagar tudo. Mas eu estou esperando, eu não quero falar nada agora, eu estou aguardando, mas está sendo feito esse trabalho. Ótimo, que continue fazendo esse trabalho silencioso, um trabalho harmonioso, ótimo. Mas que saiba que no momento que tiver a certidão, vai receber de pronto.
um valor referente à última parcela da Caixa. E tem um contrato possível aí de patrocínio, Manga e Costas, na ordem, segundo a própria direção do Vasco falou, na ordem de 8,5 milhões, que alguma coisa já se recebe esse ano. O Vasco tem premiação pela Copa do Brasil, como nós falamos, tem premiação do Campeonato Brasileiro. O Copa do Brasil, mesmo saindo nessa fase, tem premiação, que tem a bilheteria, que tem o próprio programa sócio-torcedor, que pode trazer. Ah, mas não é o ideal. Nunca foi o ideal. Na situação que o Vasco foi deixado em 2014, nunca foi o ideal. Mas há de se agir com responsabilidade. A devida responsabilidade. Agora, simplesmente colocar o nome do Vasco onde estão colocando, onde estão pondo, não ajuda em absolutamente nada. Aquela carta política mentirosa assinada pelo presidente do Vasco, desrespeitando a administração anterior, as pessoas que passaram por lá, colocando-as como se o Vasco não tivesse nada confiável, que não tivesse documento confiável, que fosse buscar os documentos e não tinha os documentos. No processo de transição em que tudo isso foi mostrado da maneira como pode ser mostrado, dentro de toda a perspectiva daquilo que se queria por quem estava chegando na gestão. Tudo pode ser mostrado. Agora, a preocupação é, vamos colocar aqui, conta da presidência. Se sabe que a despesa de futebol é sabido. O presidente do Conselho Fiscal, da gestão anterior, esteve na frente do presidente do clube e soube exatamente como se fazia. Em reunião de Conselho Fiscal dessa gestão, disse, isso aqui eu sei o que é, a forma como é feita. Você paga o bicho, paga... Você sabe disso, aí as pessoas usam de cinismo. As pessoas usam de uma... Vamos tratar de política, vamos fazer política. E nessa de fazer política, o Vasco fica imerso em todo tipo de bobagem, em todo tipo de... E as coisas não andam. Qualquer discurso de qualquer direção que assumisse o Vasco, minimamente ligado aos fatos, minimamente ligado à realidade do Vasco, dos últimos 3, 4, 5, 6 anos, é de que nós temos que continuar uma reconstrução que foi feita. Mas o discurso que é feito não é esse. Nós temos que chegar, porque está uma situação terrível, o Vasco é uma caixa preta, não sabemos como o Vasco pode... Chega ao ponto de poder dar vazão a que o sujeito chegue e diga, o Vasco pode ter 1 bilhão de dívida. E é isso. Então, tem time para chegar. Tem elenco para chegar, precisa de contratação. Receitas entraram esse ano e continuarão entrando em função daquilo que foi deixado. A direção do Vasco tem que buscar a receita. Você é eleito presidente do Vasco, você tem uma diretora para buscar a receita. Esse é um dos objetivos para um clube que todo mundo sabe que vive uma dívida de 500 e tantos milhões de reais. Isso não é novidade para ninguém. Não era essa a realidade até junho de 2008, passou a ser depois que o MUV passou por lá. Então, a situação precisa ser devidamente tratada nesse sentido. Aqui, o que vocês querem, o que vocês pretendem? Nós pretendemos que tenham sucesso, que consigam atingir os objetivos, que consigam, de ordem política, jogando o Vasco para baixo, os objetivos de fazer com que o Vasco consiga suas receitas, que o Vasco consiga os seus resultados esportivos, que o Vasco consiga alavancar novas receitas, recuperar novamente a sua base, que começou a entrar num período complicado, conturbado,
que as pessoas se preocupem menos com mídias sociais, com politicagem, mais com o clube, mais com a instituição. E que tenha sucesso. Porque se tiverem insucesso, pior vai ser para quem sucederá. Que aí tem que começar tudo de novo. E fica um ciclo, não é um ciclo vicioso, né? Porque é um vai e volta, é cíclico. Você recupera o clube, aí vem o outro, esculhamba o clube. Aí você recupera o clube, e o outro esculhamba o clube. E com o discurso de que não, quem está esculhambando é quem recuperou. Quem esculhambou foi quem recuperou. Que é o discurso eterno, porque é um discurso que satisfaz a mídia, é um discurso que satisfaz os alienados, os mal-intencionados, e o Vasco que se dane. A situação hoje é de preocupação, é uma situação que precisa ser revertida em relação a 5 meses de praticamente nada feito no Vasco. Tudo que está sendo alcançado, ou 95% das coisas que estão sendo alcançadas, vem da outra administração. Mas tem 2 anos, tem 2 anos e meio, ok, esperamos que melhore. Mas vamos parar com esse discurso vitimista, esse discurso que degrada o Vasco, que dá oportunidade a que degradem o Vasco, que dá oportunidade a que façam chacota do Vasco, quando, na verdade, o clube ele foi muito bem gerido dentro das possibilidades que tinha para ser gerido nos anos de 2014, 15, 16, 17 até janeiro de 2018, com todas as dificuldades envolvidas. Porque se você não tinha dinheiro em janeiro de 2018, em dezembro de 2017, você estava lá buscando ainda o pagamento do salário de outubro, você estava lá buscando a multa rescisória, aumentar a multa rescisória dos atletas, você estava buscando jogador, e nisso, por exemplo, de sábado foi trazido, você estava tentando fazer com que as coisas andassem para o clube. Ninguém estava parado, se lamuriando. E a verdade é que o Vasco tem condições, sim, o time tem condições, sim, o elenco tem condições, sim, de fazer um excelente campeonato brasileiro, pode ainda se recuperar contra o Bahia, pode vencer ou não vencer o jogo de hoje, se vencer tem condições na Copa Sul-Americana, se vencer por uma diferença, um placar que não seja 1-0, mas fundamentalmente precisa de reforços, precisa de ter um acolhimento interno, ter um sustentáculo interno, mas precisa que a direção entenda o lugar do Vasco, entenda o patamar do Vasco, entenda a situação do Vasco e pare de jogar para fora um Vasco que não existe e que só serve para vitimização e desculpas posteriores por algo que seja feito errado e que leve, de fato, o Vasco a ter problemas maiores do que os que está experimentando nesse momento. Comentário do Rodrigo Alonso. Sérgio, notícia agora há pouco, saiu aqui no Net Vasco. Jogadores afastados da partida dessa terça devem chegar ao Rio de madrugada. E aí a notícia, inclusive, diz a hora que os jogadores vão chegar no aeroporto. E aí eu pergunto, o que o Vasco ganhou com isso? O que o Vasco ganhou com toda essa situação, toda essa balbúrdia criada? Bastava enxergar um pouco à frente. Bastava enxergar um pouquinho só à frente para ver o que isso pode causar. Sabe o que isso pode causar? Insatisfação dentro do elenco. Você, a horas de um jogo importante, por que não é importante? É um jogo que vale uma classificação para um campeonato sul-americano. A horas de um jogo importante para o Vasco, o presidente do clube toma essa atitude. E aí eu sinto de novo aquela sensação de déjà vu. Lembro de um Vasco em que o presidente pegou um elenco que no campeonato vigente, na época, o Campeonato Brasileiro, o Vasco ocupava a 9ª colocação, e esse presidente assumiu o poder e, numa das suas primeiras declarações para jogar para a galera, disse que aquele elenco não estava à altura do Vasco.
e o final a gente já sabe qual foi. E pior, meus amigos, é que ainda faltam 31 meses desse pessoal no poder. Segue aí, Sérgio. Bom, vou falar rapidamente. A gente já está chegando na reta final do programa e para a gente acompanhar o Vascão, torcendo muito aqui pela vitória, se Deus quiser, hoje, com um placar maior do que 1-0. Então vamos lá. No futebol de mesa, o Vascaínos foram ao pódio na Copa Rio, na modalidade 12 toques. Destaque é o Vitor Herremann, atual campeão estadual. Ele se consagrou campeão da Copa Rio na terceira etapa do estadual adulto, essa regra de 12 toques, né? Essa competição correu no domingo passado no Newton Santos. Ele ganhou do atleta do timinho. Então, o segundo destaque é o Cruz Maltino Marcão, foi vice da Copa Rio, e o Cruz Maltino Dudu Costa, vice-campeão da Taça Rio, também na regra de 12. Parabéns a esses atletas. Falando da segunda modalidade olímpica, o boliche, os vascaínos conseguiram o bronze na duplas e ouro na Taça Belo Horizonte. Então, destaque é a Lúcia Vieira, né, que ele até jogou entre os homens, parabéns à Lúcia, e conseguimos o bronze. Ela é excelente mesmo, então está se destacando até na categoria masculina. Lúcia e Neuza Kai, também que substituiu a Leia Castro, foram campeões, e muito legal. Lúcia está em grande fase, e o Márcio Vieira também está seguindo para a Bolívia como técnico da seleção brasileira dos Jogos Sul-Americanos. Parabéns a toda a equipe do boliche do Vasco. Futebol de 7. Vascão venceu na Copa Rio São Paulo 6-2. Venceu o Rio São Paulo, quer dizer, por 6-2 na Copa Sudeste, que a gente acompanha todo o tempo aqui na nossa galera do Expresso 7 da Colina. Bom, aí terminei aqui, Sérgio. Muito bem, vamos então aqui as mensagens dos nossos ouvintes. Augusto Aristides do Japão. Boa noite a todos os ouvintes deste programa e da Trincheira Vascaína. Boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso e ao Leonardo Miranda. Parabéns mais uma vez aos genuínos, aos legítimos e aos verdadeiros vascaínos que compareceram ao Maracanã mesmo embaixo de um temporal. Foi um empate heróico de 1-1 contra a Mulambada e mais uma vez eles fizeram um gol impedimento. Tanto foi heróico para eles, que deveriam ter perdido o jogo. Mas aqui nós somos a trincheira da resistência vascaína, contra tudo e contra todos. Jonas Gajaú, bom programa a todos. Daniel da Lapa ligado no casaca. Peter Ares, de São Gonçalo. Boa noite. Gostaria que você explicasse sobre a situação do caso do HD, que voltou a ser notícia há uns dias. Também gostaria de manifestar o meu repúdio em relação à postagem infeliz dos jogadores do Vasco. Eles fizeram assim a instituição e não pode passar em branco. O Vasco exige respeito. Casaca. Eu já falei aqui, não assinte a instituição. Eles não falaram contra a instituição. Eles fizeram uma mensagem que estavam se auto-sacaneando e falando, dando uma alfinetada nos torcedores do Vasco que vai, portanto eles não estavam falando contra o Vasco, contra a camisa do Vasco, contra o Clube de Regatas Vasco da Gama, contra São Januário, contra a torcida do Vasco, os 20 milhões de torcedores do Vasco, e a coisa cresceu mais do que tinha que ter crescido. Em relação à questão do HD que você está falando, isso aí existe aí, houve uma reportagem durante a semana com o candidato derrotado das últimas eleições, em que ele disse que teria que haver anulação das eleições. Isso é uma bobagem, não tem que haver, nem pode haver anulação das eleições, por um motivo muito simples. A chapa que está querendo isso, a chapa que ganhou as eleições. Então não faz sentido nenhum. Houve uma eleição entre as chapas e a chapa ganhou. E a chapa segunda colocada, independentemente de urna 7, urna 8, urna 9, urna 10, foi a segunda colocada, até porque a diferença da chapa segunda colocada para a terceira foi mais de 1.000 votos. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma eleição que no Conselho Deliberativo se definiu, mas o candidato derrotado na eleição não se sente até hoje satisfeito com isso e busca ou quer que haja algo que o beneficie. Mas, na verdade, a questão muito clara é que houve a eleição no Conselho Deliberativo, foi eleito um dos candidatos, que era da chapa vencedora, eram 2 candidatos da chapa vencedora, um deles foi eleito, está resolvido o problema e próxima eleição em 2020. Bom, Eduardo Maganha, saudações vascaínas. O episódio da foto dos vaiados é um somatório de incompetências. Incompetência do presidente Campelo chegar horas antes do jogo, deveria ter viajado para o Chile com o elenco.
2, quando a Flapress começou a pilhar essa brincadeira da foto logo de manhã, nenhum dirigente apareceu para colocar um ponto final rápido no assunto. Quando finalmente apareceu um dirigente, tomou a decisão estúpida de afastar os atletas jogando para a galera. Pensem aí, o restante do elenco vai concordar com o afastamento ou tomará partido dos jogadores com essa ação injusta da presidência do clube? Isso significa que o clima de descontentamento ficará pior ainda. 3, o episódio da foto dos vaiados poderia ser contornado rapidamente pelo marketing do Vasco, se iniciasse uma campanha de apoio a quem veste a camisa do Vasco, demonstrando que vaiar o próprio jogador é algo irracional e burro. Aliás, a torcida do Vasco precisa aprender a torcer. Por enquanto, ela só domina a arte de atrapalhar. Quando o Wellington, 4, quando o Wellington pergunta de quem é a culpa, pode ter deixado escapar o descontentamento de alguns jogadores que foram queimados por causa do esquema tático equivocado do treinador Zé Ricardo, em pelo menos 3 jogos. Se foi isso, o Wellington tem razão, viu? E se Zé Ricardo ficou incomodado com isso, deu mole de passar esse recibo. Aí, comentário do Eduardo Maganha. Rodolfo Santos, boa noite, amigos, saudações vascaínas. Casaca, polifonia periférica, saudações vascaínas. Rodolfo Santos, sou Vasco, sou Eurico e também achei que houve falta de respeito para os jogadores. Aproveite que só tem Pereg, mande-os para a PQP. O problema aí é que esses jogadores todos têm contrato, os contratos eles precisam ser respeitados, se o Vasco os dispensar tem que pagar o valor total dos contratos, infelizmente é assim que funciona hoje, e se nós desvalorizarmos esses jogadores, o que vai acontecer é simplesmente que o Vasco vai ter um prejuízo, os atletas não entram em campo, ficam insatisfeitos, o próprio elenco também fica insatisfeito, porque todos estão vendo que isso foi uma coisa que cresceu sem necessidade nenhuma de ter crescido. Volto a falar, o que o jogador do infantil do Vasco, quando curtiu aquilo, ou riu daquilo, está agredindo a torcida do Vasco. Não há nenhuma intenção de levar a coisa a este tamanho, neste tamanho. E o que você tem que entender é isso, que esses jogadores, se você for buscar na Justiça do Trabalho uma justa causa pelo que aconteceu, nenhum juiz vai dar essa justa causa. Que não foi nada, que não fosse algo interpretativo por parte do torcedor, uma ilação e, sem dúvida nenhuma, com jogadores, eles mesmos brincando com eles próprios. Além da questão que nós interpretamos que seja de alfinetar aqueles que vão. Então, nada disso pode ter a devida repercussão para além do que ela realmente tinha de importância, porque isso só leva a uma situação de ambiente interno, em termos de lucro, o Vasco não vai ter nenhum com isso. Pode, pelo contrário, ter prejuízo. Pode perder o elenco pode perder esses atletas, o Vasco pode ter um problema sério dentro do próprio elenco, o Vasco pode ter inúmeros prejuízos com relação a isso, e os seus contratos. Pode ser que um queira rescindir e tal, fiquei chateado, etc. Mas pode também não acontecer, isso não acontecer. Então, tudo isso precisa ser devidamente mensurado. Cresceu-se uma coisa absolutamente pequena. Volto a falar, não é nenhum desrespeito institucional, não é nem desrespeito com a torcida do Vasco, é desrespeito àqueles que estão fazendo da vaia o seu dia a dia em relação a esses jogadores. E mesmo assim não xingaram, não reclamaram de forma veemente, foram mais brincalhões do que qualquer outra coisa. Bom, Edu Melo, saudações com os Maltinas Casaca. Hoje o presidente Campelo afastou os jogadores e assinou atestado de frouxidão. Mostrou toda a subserviência aos perfis patrocinados pelo desempregado amarelo. Vitor Areia de Minas, o Vasco exige respeito. O respeito deve se iniciar de fora para dentro. Exato. De fora para dentro, de dentro para fora. Porque o respeito é alguma coisa que você, internamente, você tem que mostrar o respeito. Quando você mostra o respeito internamente, você consegue que externamente esse respeito seja mantido. E o respeito interno começa com seus profissionais, com seus funcionários. Quando se deixa crescer algo tão pequeno como foi essa questão dessa brincadeira que houve dos atletas do Vasco, você está jogando para a galera, está satisfazendo o lado de fora, está satisfazendo externamente, mas internamente pode estar criando um problema. E não resolve a sua questão. Só coloca você bem na foto. Júlio Morgado, fui a todos os jogos do Rio esse ano e fico chateado quando vão jogadores durante as partidas, mas confesso que não tenho sangue de barata e em alguns momentos também deixo escapar uma vaia durante o jogo, isso é perfeitamente normal. Eu particularmente não faço isso, mas inúmeros torcedores do Vasco podem fazer isso, podem numa situação de chateação vaiar. Eu raramente, não me lembro a última vez que vai um jogador, mas
Isso pode acontecer, e não é problema acontecer. Dentro de uma lógica, o jogador está muito mal, etc. O que não pode ser feito é aquilo que o Rodrigo falou. O Matheus Vital, ano passado, ele aparecia no placar, já vaiavam. E não era só ele, eram outros jogadores. Vários jogadores tiveram problemas de adaptação aqui. O André Gil teve um problema sério de adaptação, porque sistematicamente a torcida já tinha algo contra ele. O torcedor parte da premissa que o jogador não é bom, que o jogador não vai dar certo, que o jogador é ruim, que o jogador, se ele não joga 2 ou 3 partidas bem, então ele não é capaz de ir bem. E esse tipo de análise, esse tipo de situação acaba levando a que você tenha uma predisposição contra os atletas. E esse é o grande problema. Não é o problema de vaiar numa circunstância de jogo, um jogador que está vivendo uma tarde infeliz, uma noite infeliz. Igor Vargem Grande, boa noite, casaca. Newton da Tijuca, cortados do jogo contra lá o Wellington, Paulão, Evander e Gabriel Félix, volta ao Brasil. Como disse o Rodrigo, absurdo de dizer volta ao Brasil, tal hora e tal, que ainda pode criar um problema para os jogadores, junto a torcedores, que vai trazer mais problema ainda entre esses jogadores, o próprio elenco, que evidentemente não vai gostar disso, que pensa, está acontecendo com eles hoje, pode acontecer comigo amanhã. Enfim, é uma lástima tudo isso. Marcelo André do Grajaú, boa noite, casaca. Cristiano de Niterói, boa noite a todos os vascaínos, um grande abraço a todos da mesa. Eu gostaria de saber se desistimos da questão do 1/7, não podemos deixar a reconstrução parar. Assinado Cristiano de Itaipu, Niterói, isso é uma questão já que ficou para trás. A questão única e exclusiva hoje é que houve eleição no Vasco, a eleição foi ganha pelo presidente Alexandre Campelo e haverá novas eleições em 2020 sem problema nenhum. Rafael Furtado, mais uma aula primorosa do Sérgio Frias. Maurício Ferreira, boa noite, casaca. Alexandre Vieira, boa noite, mais uma aula do Sérgio Frias. Estão aqui sendo gentis comigo apenas. Vamos então ao recado final, começando pelo Rodrigo Alonso. Bom, boa noite, Sérgio, boa noite, Yuri, agradecer aí a participação de todos, mandar um abraço aí para o pessoal dos grupos de WhatsApp, o Nata Cruz Maltina, Família Casaca, Verdade do Eurico. O jogo já vai começar, já começou a transmissão aqui, só falar aqui o meu boa noite, acabei de receber pelo WhatsApp aqui um evento criado no Facebook, com o seguinte título: Recepção aos Covardes da Colina, marcado para 1h30 da manhã, exatamente a hora que foi divulgada lá no Net Vasco, e 709 pessoas já marcaram interesse em ir. Eu ficaria muito satisfeito se tivesse uma cotização assim tão grande, lógico, bem maior do que esses 709, para ter ido no jogo de sábado. E parabéns ao seu Júlio Brandt por ter jogado gasolina na fogueira, e parabéns ao seu Alexandre Campelo por ter cedido, por ter caído nessa esparrela, de ter afastado os jogadores, e não precisa ser muito inteligente para saber que ele vai acabar criando um racha dentro do grupo, porque ele jogou esses jogadores aos leões. Então vamos torcer agora para o Vasco, vamos esperar aí que o Vasco consiga uma vitória e a classificação. Boa noite. Muito bem, recado final agora do Yuri Gaspar. Rapidinho, a gente tem esse candidato amarelo que botou fogo nesse problema aí dos jogadores. Ele coloca estampado na camisa um ex-atleta do Vasco, que diz que é metade palmeirense, metade vascaíno, que ocasionou, através da saída dele lá da Lagoa, da boate Sweet Home, 2 mortes e uma tragédia, né? Parece que outras, ele continuou, aliás, e pela reportagem, que já foi pego depois numa lei seca. Esse mesmo rapaz, ele isolou no final do Mundial, ele abandonou o Vasco várias vezes em momentos cruciais, brigando e sendo recontratado por fortunas. Ele mostrou as coisas para a torcida do Vasco. Exatamente. E o pior é o que ele fez, Sérgio. Ele mostrou a genitália para ser amigo, e a torcida do Vasco ainda cogita ele para ser presidente, ainda acha ele um cara legal, ele desmerece o Vasco o tempo todo lá na emissora dele, e a torcida não faz um pedacinho do que está fazendo aí com essa questão, que a gente possa frequentar o estádio sem vaiar, que a gente possa ir aos jogos contra o Flamengo, e como sempre fomos, e que a gente torça hoje por uma vitória e que tudo se resolva. Mas parece que esse presidente não está muito afim de resolver internamente. Ele quer dar satisfação às mídias sociais. Boa noite.
Deixo aqui um beijo do Neném de Niterói, um beijo à minha irmã Claudelena, um abraço ao seu Juvenil. Vamos, Vasco, vamos vencer hoje, mais do que 1-0. Boa noite, Rio, boa noite, Brasil.